Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 kHz AM, Rio de Janeiro. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez, levando a mensagem da Umbanda, do espiritualismo, né? Olha, gente, a gente fica torcendo, né, para chegar o sábado, para estar aqui na companhia de vocês, né, trocando essas energias, esses ensinamentos, né,
sempre procurando, né, estarmos dentro de um espírito fraterno, né, de respeito mútuo, né, conservando essas virtudes sagradas que são importantíssimas para que através delas todos nós consigamos chegar ao caminho da evolução. É uma grande satisfação estarmos aqui e essa satisfação ela fica em dobro quando eu anuncio a nossa querida família Tel, que está aqui do meu lado, não só aqueles que estão em casa nos ouvindo, como também estes irmãos que estão aqui do meu lado, principalmente aqui a nossa dirigente espiritual, minha querida esposa Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvintes. Boa noite, nossa querida família Tel, nossos irmãos aqui presentes. Que nós possamos estar unidos na nossa fé, nos colocando sempre de uma forma respeitosa a todos vocês, passando e aprendendo cada um entre amigos e irmãos da religião. Com certeza absoluta. E aqui do meu lado direito, ele que tem intimidade com o povo da Boa Terra. Saravá, meu querido irmão Alexandre Bahia. Saravá, Bahia, Bahia, ó África. Fala, meu irmão. Saravá fraterno para todos, uma boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos presentes. A nossa querida família Tel, que está em recesso, mas... É verdade. Já estamos com saudades, né? Já estamos, né? Luiz. Mas a gente, se Deus quiser, estaremos todos juntos na nossa sessão de praia em breve, né, Luiz? Isso. Daqui a uma semana, não é isso, Luiz? E que tenhamos mais uma noite de grande aprendizado, né? E que o Pai permita que possamos passar essa mensagem para todos os nossos irmãos. E vamos passar, se Oxalá assim o permitir. E também se o Vinícius Alcântara também nos der o boa noite, né, meu irmão? Com certeza. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Bahia. Boa noite aos irmãos da família Tel. Boa noite aos queridos ouvintes. E vamos pedir aí, né, a Zambi Maior que sempre nos oriente. Sem dúvida nenhuma. E, aliás, o nosso irmão Bahia lembrou um evento importantíssimo, né, da nossa religião, que é no próximo sábado, né, Bahia? Isso. Vamos estar, se Deus quiser, lá na Praia da Barra da Tijuca. Vejam bem, meus irmãos, Praia da Barra da Tijuca, sábado que vem, dia 22 de dezembro, às 5 horas da tarde. Só que a Praia da Barra da Tijuca ela é muito grande, né? Então você tem ali a Avenida Ayrton Senna. Nós vamos estar nas areias da Praia da Barra da Tijuca, bem em frente à Avenida Ayrton Senna. Então a sessão começa pontualmente 5 horas da tarde. Nós contamos com todos vocês, né? Quais serão as louvações nesse dia, Bahia? Fala para nós. Teremos homenagens a Omulu, louvação a Iemanjá e os passes com Exus e Pombageiras, Luiz. Isso, maravilha, fechando com Exu e Pombageiras. Lembrando que hoje é dia 15 de dezembro, né? Depois de amanhã é o dia do nosso grande orixá Omulu, e aí no dia 22 lá estaremos reverenciando Omulu também, né? E já que estamos falando sobre reverência, né? Fala para nós, cadê a música dos aniversariantes, Rosane? Quem é que aniversariou, dona Flávia? Fala pra mim. Ah, nossa querida irmã Viviane Rocha da Costa, fez aniversário no dia 13 de dezembro. Parabéns, minha irmã, que o Pai Oxalá te abençoe. Sagitariana igual a mim, hein? Grande Viviane, nossa querida irmã. Olha, Vivi, você é 10. Que Oxalá te abençoe, te dê tudo de bom. E agora nós vamos para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, Transformando. A reflexão e a reforma íntima para uma transformação.
Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, pelas ondas da rádio Tropical AM em 830 kHz. Aqui no quadro Transformando, nós temos o e-mail do nosso irmão Rodrigo Queiroz. Ele nos levanta aqui uma questão interessante, né? Aí ele dizendo, olha, faz 6 meses que fulano, né, ele não quis citar o nome da pessoa, né, frequenta o Centro Espírita Luz e Amor, participa regularmente dos estudos mediúnicos e agora vai participar das atividades práticas. Após a leitura do Evangelho e das palavras explanadas pelo presidente da mesa, iniciam as manifestações dos mentores espirituais. Ao que o médium, né, esse médium que ele chama de fulano, né, estremece o corpo todo e uma entidade se manifesta. E diz assim a entidade, boa noite. Ele diz assim, boa noite a quem é da noite. Aí a pessoa ao lado, lá o dirigente dos trabalhos, diz, seja bem-vindo, meu irmão, qual o seu nome? Aí a entidade diria assim, eu vim para dizer que este meu cavalo deve procurar um terreiro para iniciar a sua missão. Somos gratos a todos, mas o caminho dele é na Umbanda. Eu me chamo Exu. Então continua ele aqui. Histórias como estas são cada vez mais comuns entre umbandistas que, antes de chegar ao terreiro, tiveram sua passagem pelo espiritismo. Neste caso, cabe a pergunta, se a mediunidade é algo inerente ao indivíduo, podendo ser exercida em qualquer segmento, por que então há esta exigência de um determinado médium buscar a Umbanda? Acaso este é melhor ou pior do que outros irmãos do Centro Espírita? Eu vou começar aqui pela nossa dirigente espiritual, Flávia Barros. Eu até lembraria também o caso de Zélio Fernandino de Moraes, né, que foi o aparelho do Caboclo das 7 Encruzilhadas, que ele também se manifestou, né, dentro da Federação Espírita, né, e a partir dali, no dia seguinte, ele disse que viria então a entidade que fundaria anunciaria, né, para nós, anunciaria uma nova religião, através da qual todos os espíritos seriam considerados iguais aos olhos do Pai. Aquele que conhecia, saberia muito, iria ensinar para os que não conheciam. Aqueles que não saberiam nada iriam aprender, que não haveria discriminação, entre outros mandamentos, vamos assim dizer, né? Mas foi manifestado dentro de um espiritismo kardeciano. O que você acha, Flávia, que isso aí pode acontecer? A pessoa está dentro de um terreiro, de um centro kardecista, um centro espírita, e muitas vezes a entidade dizer que aquele não é o momento do seu aparelho ali, que ele precisa ir para um terreiro de Umbanda para ele poder começar os passos dele, ou para ele poder dar continuidade à caminhada. Como é que você vê essa questão? Luiz, é complexo, né? Mas a gente entende o seguinte, o nosso irmão aí está falando com relação a ser melhor ou ser pior. Não existe isso, né? Essa situação de ser melhor ou ser pior. É da necessidade da pessoa ter que vivenciar determinadas coisas, porque são formas diferentes de trabalho, né? Então, naquele momento, ele precisa de uma outra forma de trabalho, de um outro tipo de manifestação, de utilizar outros elementos para o trabalho dele, né? Para atrair outras energias. E aí, por aí vai. É normal que isso aconteça, né? Às vezes a pessoa é levada por um caminho, mas ela tem que seguir outro. A gente até falou sobre isso num outro programa, né? Com certeza. Mas não que um seja melhor ou pior do que o outro. Não é por aí, né? São formas diferentes de fazer e necessidades de se fazer daquela forma naquele momento. Sem dúvida. Meu irmão Alexandre Bahia, quando nós iniciamos na caminhada espiritual, não que sejamos velhos, somos jovens, somos garotos, meninos ainda, né? Com certeza, né? Assim como meninos são também aqui o Vinícius, a Dona Flávia, a Rosane e etc. Mas quando a gente começou a dar os primeiros passos,
não sei se você se lembra disso, eu ouvia muito dizerem assim, olha, o kardecismo é o estudo, a Umbanda é a manifestação. Você deve ter ouvido isso bastante. Eu acho que isso poderia ser, entre aspas, uma verdade naquela época. Hoje não é mais. Né? Hoje não é mais. Né? Agora, como é que você vê essa questão da manifestação dentro dos terreiros kardecistas? Porque você, inclusive, já deve ter ouvido falar que alguns centros kardecistas já estão se utilizando de entidades que estão se manifestando, quer dizer, estão saindo um pouco também dessa questão fechada do estudo para também ir para a manifestação. Você vê como é que as coisas mudam, né? Vestindo essas entidades uma roupagem fluídica, muitas vezes de um preto velho, de um caboclo e por aí vai. Como é que você vê isso? Luiz, mais importante que a forma com que a entidade se apresente é a mensagem. Não importa onde que essa entidade se manifeste, né? O médium, o conhecimento proporciona ao médium uma ferramentas, né, que lhe dão uma possibilidade de ter uma sintonia melhor com as entidades, né? Quanto mais esclarecido, quanto mais ele estuda, quanto mais ele procura estar em sintonia, melhor esse canal vai ficar, né? Então, eu acho que a manifestação é importante, a mensagem é importante, não importa o tipo de roupagem, né? Mas eu acho que conhecimento, o estudo e a manifestação tem que caminhar os dois juntos, né? Não só a manifestação, não só o estudo. Eu acho que essas duas coisas juntas podem e devem, né? Devem estar presentes num trabalho, seja onde for, numa casa espírita, num centro de Umbanda, né? Eu acho que essas duas coisas caminham juntas. Tem que caminhar juntas, né? E Vinícius, então eu acho que nesse caso não cabe a gente ficar discriminando, né, as religiões, vamos dizer, os centros kardecistas, os centros kardecianos, vamos assim dizer, né, que falam sobre a doutrina de Kardec, porque todos têm a sua importância dentro do campo espiritual, na é verdade. Então, eu acho que não seria por aí a gente discriminar, né? Como é que você vê isso? Olha, com certeza, todos os centros têm a sua importância. Colocando de uma forma agora bastante geral, generalizando bastante o tema, acho que até qualquer forma de preconceito não engrandecem a evolução espiritual de ninguém, certo? O preconceito, né? Essa formação, antes de você ter um conceito, antes de você entender realmente a causa, é um processo que você obscurece a sua visão, né? Você acaba não vivenciando e não adquirindo sabedoria e conhecimento sobre a causa. Indo mais para a parte também de outros tipos de terreiro, né? De candomblé, saindo um pouco também dessa questão do estudo, eu acho que todos eles têm uma forma de trabalho que são a apresentação de entidades, e todas essas formas são legítimas, né? Cada um com o seu... né? O seu particular, né? Exato. O seu particular, né? Agora, Flávia, por que na verdade, acontece de muitos médiuns atuantes em centros espíritas, propriamente, né, kardecistas e tal, por que você acha que esses médiuns não conseguem, por exemplo, incorporar um Exu ali dentro? Você acha que de repente eles podem estar sendo tolhidos em razão da forma de trabalho da casa? Eles podem estar sendo tolhidos no seu mediunismo, vamos assim dizer? Entendeu? Ao passo que se eles estivessem dentro de uma outra realidade, eles poderiam deslanchar? Ou você acha que aquilo ali cumpre a função que ele está vivendo no momento?
ele até poderá ter mais para frente uma oportunidade, numa outra caminhada, numa outra realidade, mas ele está onde ele merecia estar naquele momento. Como é que você vê isso? Não, com certeza. E eu acho o seguinte, a gente também afirmar que o Exu, ele não trabalha, no caso, né? A pessoa ela pode não dar vazão, né, diretamente numa incorporação, mas a presença do Exu ali dentro, com certeza ela deve existir. Né? Assim como do preto velho, assim como do caboclo, da beijada, enfim, de acordo com cada necessidade ali. Agora, é claro que ele vai respeitar aquela forma de trabalho daquela casa. Então, ele não vai dar vazão, mas a sensibilidade, com certeza ele deve ter. Ele deve saber que o Exu está ali encostado, com certeza, mas não a ponto de uma incorporação. Porque é respeitada a forma de trabalho daquela casa, com certeza. Luiz, me permite fazer os Exus que dão segurança aos trabalhos. Exatamente. Em qualquer caso, eles vão estar lá presentes. Pode não se manifestar, mas eles estão trabalhando lá para dar segurança, que é a sessão precisa. E era exatamente isso até que eu ia perguntar a tua opinião, porque se nós estamos admitindo que existem manifestações de entidades dentro de centros espíritas, olha o raciocínio, onde é que a gente pode chegar, né? Que a espiritualidade abre o leque para a gente viajar na maionese, como a gente fala, né? Se a gente está admitindo que existem incorporações dentro de centros espíritas de entidades que, com roupagem fluídica de caboclo ou de preto velho, e baseados naquele fenômeno que a gente já estudou e continua estudando, que é o desdobramento de vibração, quem pode garantir que dentro daquela roupagem fluídica ali de um preto velho pode um Exu não encostar ali para prestar um determinado atendimento e nós, através dos nossos olhos, a gente não consegue enxergar, Bahia? Com certeza, Luiz. No princípio da minha caminhada dentro da Umbanda, eu não conseguia ainda perceber isso. Mas depois de um tempo, né, a gente vai tendo essa sensibilidade e isso é muito comum acontecer, principalmente nos dias de trabalho do Gira do Povo do Oriente, que é um trabalho que exige muita concentração, é um trabalho que exige muito do médium, né? Diversas vezes acontecia esse fenômeno. A gente sentia que tinha mais entidades trabalhando ali, juntos, todos eles em falange, para... Tinha um plus, né? Tinha um plus. Algo especial ali. Dependendo do que o trabalho na hora está exigindo, você tem que ter esse plus, porque senão você não consegue. Dependendo da energia, do próprio consulente ou da próprio ambiente no momento do trabalho, há uma necessidade de ter esse plus. Agora foge um pouquinho até do assunto que a gente está falando, em cima do que o Bahia falou, mas rapidinho que nós estamos com o tempo estourado. Mas esse tipo de sensibilidade que ele falou dentro de uma sessão do Povo do Oriente, o médium tem que estar muito fechado lá em cima, porque senão ele não vai ter essa sensibilidade de entender que tem mais alguém ali do lado dele, não, né? Com certeza, a pessoa tem que... É por isso que a gente fala que nós temos que conhecer, né, todas as vibrações que a gente carrega, né, para você poder distinguir, até porque no momento desse você pode achar que é uma vibração negativa que está atuando ali, porque você não está reconhecendo, né? Então é muito importante que as pessoas conheçam as características das vibrações que carregam para que possam identificar quando é um Exu, quando é um preto velho, quando é um caboclo, enfim, qualquer energia. Agora, falando sobre o trabalho do Povo do Oriente, principalmente dentro da nossa sala lá de tratamento, onde trabalham poucas pessoas, muitas vezes, aliás, eu acho que todas as vezes, né, acontece esse fenômeno, porque chegam pessoas ali com situações muito complicadas e que precisa ter essa segurança, essa força aí dos nossos queridos. Todo um cinturão de energia. Todo um cinturão, né? Porque é diferente da gente estar numa gira onde existem vários médiuns trabalhando, várias energias ali presentes, te dando é dividido, né? Você divide um pouquinho aquela situação ali com todo mundo. Agora, você trabalhando, você mais uma pessoa,
é mais difícil para segurar aquela situação ali. Então, só nossos amigos que podem segurar por nós. Sem dúvida. E olha, aproveitando que nós estamos encerrando o quadro Transformando, nós vamos falar primeiro através do Vinícius aí com relação ao nosso querido César Delfino, que é lá o templo, exatamente, o templo umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente. Fala, meu querido irmão Vinícius. Então, gostaríamos de convidar, né, todos os irmãos para conhecer o templo umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente. Sessões de caridade segundas e quintas-feiras às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu às 7h30 da noite. Endereço, Avenida Doutora Arruda Negreiros, 1615, Nova América, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Informações 3101-7168. 3101-7168. Maravilha. Então quer dizer que sábado que vem, confirmadíssima, a nossa sessão de praia lá na Barra da Tijuca, meu querido irmão Alexandre Bahia. Com certeza, Luiz. A nossa grande sessão de praia do Templo Estrela do Oriente será realizada no próximo sábado, dia 22 de dezembro, às 5 horas da tarde, na praia da Barra da Tijuca, na altura da Avenida Ayrton Senna. Se eu não me engano, é ali na altura do posto 8, não é, Luiz? Isso. Teremos homenagem a Omulu, louvação a Iemanjá e passes com os Exus e Pombagiras. Maravilha. Todo mundo lá, hein? Quero ver os nossos ouvintes lá prestigiando o Templo Estrela do Oriente, hein? Bom, gente, hoje é dia 15 de dezembro. Eu queria lembrar que desde o dia 11, né, da última terça-feira, não é, mãe? Nós estamos com as atividades do Templo Estrela do Oriente em recesso para obras, né? Estaremos em recesso até o dia 13 de janeiro. No dia 14 de janeiro, que é uma segunda-feira, vamos retornar, se Oxalá assim o permitir, às 8 horas da noite, com força total, a primeira gira de 2013 na grande vibração dos Exus e Pombagiras. E agora nós vamos, já que hoje é dia 15, depois de amanhã é dia de Omulu, né? Nós vamos então à homenagem ao grande senhor da Calunga Pequena. Adorei as almas, sim, mas vamos aqui reverenciar o grande senhor da Calunga, a Totô, meu pai, a Juberô Sapatá, o Baluaê, meu senhor. A Totô, se você está sofrendo num leito frio com dor, com pipoca e dengue, muita gente ele curou. Se seu corpo está ferido e não pode mais suportar, peça proteção a ele, que ele vai lhe ajudar. É o valor a ele, é o valor a ele, é a Totô, é o valor a ele, é o valor a ele. E é nessa cantiga maravilhosa, na voz do meu querido irmão Ogã Márcio Barravento, que nós vamos lembrar que no próximo sábado, dia 22, estaremos homenageando a grande força de Omulu às 5 horas da tarde. Próximo sábado, 22 de dezembro, 5 horas da tarde, lá na praia da Barra da Tijuca, em frente à Avenida Ayrton Senna. Ali a altura é posto 8, não é isso, o meu irmão Bahia? Então vamos juntos lá para exatamente a gente poder estar reverenciando esse grande senhor. Vamos também louvar a nossa mãe Iemanjá e teremos a presença também dos Exus e Pombagiras devidamente incorporados. A gente aguarda todo mundo lá, hein, gente? Não esqueçam. Depois de amanhã, dia de Omulu, a Totô, meu pai. Deixa rolar essa música bonita, sagrada, minha querida irmã Rosane. Nós vamos para o nosso intervalo, já já a gente retorna
com o quadro de perguntas e respostas Saravá Umbanda. A Totô, meu pai. Ele vai mostrando a elas outro mundo mais bonito. O Balu aê, o Balu aê, o Balu aê, o Balu aê, a Totô, o Balu aê. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Acabou com a Jurema. Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a Umbanda, prestação de serviços e o que é melhor, o jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo o primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 9 às 10 da noite, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM, Rio de Janeiro. Não esqueçam, vocês podem ouvir não só pelo radinho, como também pelo site da instituição, que é o www.tropical830am.com.br, também pela página da nossa instituição, que é o www.temploestreladooriente.com. Vai sempre ouvir o último programa que foi exibido, né, que foi ao ar. E também você pode participar do nosso programa, é só nos enviar um e-mail, programa@umbandasemfronteiras.com. Por falar em programa Umbanda Sem Fronteiras, nós já vamos estar aqui no quadro de perguntas e respostas Saravá Umbanda. Eu queria lembrar a você, meu irmão que está me ouvindo, a você, minha irmã que também nos ouve, que você pode se aprofundar dentro da doutrina de Umbanda. Se você é médium de Umbanda, vamos aqui para uma fé raciocinada, né? Você, para entender a língua dos espíritos, você precisa aprender esse idioma, não é verdade?
Então, como é que você vai se comunicar com os espíritos se você não conhece a língua, né? Mesma coisa que um idioma estrangeiro. Se você não aprender, você não pode falar inglês, e por aí vai. Então, a gente propõe a você, a partir do próximo dia 7 de fevereiro, nós estaremos iniciando a 10ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, né? Esse curso ele tem uma duração de 5 meses. Sou eu e mais a dona Flávia que ministramos todas as quintas-feiras de 8 às 10 da noite lá no Templo Estrela do Oriente, que você já sabe o endereço, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Vamos falar sobre rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Se você, vamos assim dizer, pertence a uma outra casa de Umbanda, não tem qualquer problema. Você vai fazer o curso apenas como uma forma de se reciclar. Se você não está em casa nenhuma e queira iniciar na Umbanda, também pode fazer o curso. Você já é um médium adiantado, evoluído, você pode também fazer para você rever seus conceitos e tal. Então, conheça o curso Umbanda Sem Fronteiras, anote aí informações, as inscrições já estão abertas, você já pode se matricular, né? Então, as informações 2597-1323, 2597-1323 e todas as informações detalhadas você vai ter no site do curso, que é o www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Dona Flávia, já que estamos falando do curso A Umbanda Sem Fronteiras, vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. O Renato Domingues nos fala assim: estou desenvolvendo um trabalho espiritual em uma nova casa de Umbanda e ao final das sessões tenho vomitado bastante e estou ficando com um mal-estar horrível. Estes problemas só acontecem comigo. Outros médios não passam mal, saem das sessões como entraram. O que me faz não entender a razão do que está acontecendo. O que pode ser isto? Como é o nome dele? É o Renato Domingues. Querido irmão Renato, nosso saravá fraterno. Veja bem, meu irmão, você está dizendo que vomitar sempre é uma coisa complicada, né? Entendeu? Então, eu acho que você, em primeiro lugar, deveria conversar com o seu dirigente, para início de conversa, né? Conversar com o seu dirigente. Diante dessa conversa, você precisa rever uma série de vamos assim dizer, de padrões. Por exemplo, ver até que ponto você não precisa passar por uma ritualística, até que ponto você não precisa mudar seus padrões morais, né? Uma vigilância maior nos pensamentos, nas palavras, nas ações. Ver de que forma você está se preparando para ir para a sessão, como é que você está se comportando nos momentos que antecedem a sessão. Como é que como é que são os seus procedimentos depois que a sessão termina, que pode existir uma quebra de corrente também, depois que os trabalhos terminam, a gente pensa que está tudo bem, começa a rir, brincar e tal, e a vaca pode ir para o brejo, como a gente diz na linguagem popular. Então, tem que fazer uma reflexão, levantar todos os pontos que alguma coisa errada realmente aí está acontecendo. O que você acha, Flávia? É muito difícil a gente fazer uma avaliação de longe, não estando presente, né? Porque podem ser vários fatores, né, que estão levando esse irmão a ter esse tipo de sintoma. E ele também não pode afirmar com todas as letras se os outros irmãos também não estão tendo algum tipo de sintoma, né? A gente também não está lá para saber. Então, mais diante do que ele está falando, é o que você falou mesmo. Ele tem que fazer uma avaliação para ver se ele está bem sintonizado com a corrente, que tipo de pensamento que ele está dentro da própria sessão, se ele está alinhado com essa corrente, porque se ele não estiver alinhado, realmente ele está sujeito a receber uma energia não positiva, e por aí vai. Então, tem muitos fatores aí que possam servir para... Aí, quando você fala da ritualística, né, aquela coisa de alinhamento de energias dentro de uma corrente, né, que precisa ser alinhamento feito. De energias, isso é uma palavra realmente que ele precisa
refletir sobre isso. Então é complicado a gente fazer uma avaliação, né? A gente não conhece a forma de trabalho da casa, os procedimentos dele, enfim, é difícil saber. E você ainda acrescentaria alguma coisa, Bahia, dentro dessas observações que nós fizemos para esse nosso irmão, que ele deve estar passando um desafio, né? Realmente e se esse irmão não procurar uma ajuda, principalmente dos seus dirigentes, que são as pessoas que estão ali mais próximas, que ele tem que primeiro recorrer, né? Ele precisa ter uma conversa, porque se ele insistir em continuar trabalhando, mesmo que ele seja uma pessoa que tenha fé, que queira continuar trabalhando apesar desses sintomas, a situação pode se agravar. Com certeza, isso causa uma quebra de corrente, até pode acontecer durante os trabalhos e prejudicar toda uma corrente de trabalho, né? Então isso é uma coisa muito grave, como você falou no início. É preciso que esse irmão procure uma orientação o mais rápido possível, entendeu? Para que ele não fique prejudicado também. Primeiramente dos dirigentes dos dele, dirigentes espirituais. Com certeza. Até para cumprir os valores éticos da coisa, não é verdade? Com certeza. Nossa próxima pergunta, dona Flávia. O Aloísio Veras nos pergunta por e-mail o seguinte: se os verdadeiros Exus são entidades que militam na seara umbandista, estão em fraca evolução e participam dos trabalhos espirituais, portanto, inseridos na verdadeira lei de Umbanda, por que precisariam, nos seus assentamentos, de sacrifício animal, como fazem muitos dirigentes umbandistas? Qual o fundamento? Meu irmão Aloísio Veras, o nosso saravá fraterno. Vejam bem. Generalizou aí, né? Generalizou, né? Então não é por aí, né? Olha só, veja bem. Vamos começar pelo começo, como diria o poeta, como diria o Vicente Mateus, saudoso presidente do Corinthians. Vamos começar pelo começo. O pai do magnetismo, que foi Mesmer, né? Médico austríaco, ele nos trouxe uma informação importante. Existem 5 fontes de magnetismo na natureza. Se não, vejamos: o magnetismo astral, compreendido pelos planetas, pelo cosmo, pelas galáxias e etc. O magnetismo terrestre, ele é aí representado, vamos dizer, pelos nossos pontos riscados, pelos ímãs, pelas bússolas, né? O magnetismo vegetal, o próprio nome já diz, né? As plantas, os vegetais de uma forma geral. O magnetismo mineral, né? Nas pedras, nos cristais, nos metais, né? E por último, o magnetismo animal, representado no animal racional, que é o homem, e no animal racional, que são os nossos bichos. Então está comprovado que no animal irracional também existe energia, tá? Através da menga, do sangue. Nós somos, enquanto animais, nós somos usinas de energias. Agora, a forma, isso é que nós precisamos, Aloysio, de uma vez por todas, botar em mente: a forma pouco importa. O que importa é a essência. Qual é a essência? Zambi maior, Oxalá. Essa é a essência. Então, se o centro A faz aquilo que você denomina na sua carta, aqui na sua pergunta, como matança, que na verdade é a imolação, né? O corte, é uma forma de magnetismo. Se você não se coaduna com essa forma, não tem problema, faça de uma outra forma. Ele vai chegar ao sagrado e você também vai chegar ao sagrado e continuamos amigos. Todas as formas são válidas, são autênticas. Ah, mas eu não tolero sacrifício aos bichinhos. Isso é uma outra questão que se discutiria. Estamos falando aqui da questão espiritual. Até porque, se você não sabe, para que haja aquilo que nós chamamos de imolação, que é o corte, não se corta por cortar. Quem conhece o fundamento sabe. Há todo um preceito, todo um preparo. Você tem que consultar o astral, normalmente através do Ifá, né?
para saber, por exemplo, se tem que haver o corte, por que precisa haver o corte. E depois que vem essa permissão, aí sim há a imolação. Então não é o cortar de forma aleatória. Então tudo dentro de parte espiritual tem fundamento, meu irmão. Se eles fazem dessa forma, não tem problema, deixa fazer. Você faz de uma outra forma. O importante é que todos nós somos filhos de Deus. Isso é que nós temos que nos pegar. O dia que nós nos apegarmos pela essência, a nossa religião de Umbanda, o Candomblé, estaremos todos juntos, unidos, de braços dados, caminhando para frente. Não é por aí, dona Flávia? Claro, temos que respeitar sempre, né? Sem dúvida. Não é por aí, Alexandre Bahia? Com certeza, Luiz. Não nos cabe, nós não temos essa... nós somos donos da verdade, né? Se não utilizamos essa forma, nós não temos subsídios para dizer se isso é errado ou não é errado, né? Se é feito, porque tem um fundamento. Com certeza. Não é isso, Luiz? Então, devemos respeitar todas as formas de trabalho, né? Adotamos ou não, dependendo das nossas convicções, dos nossos valores, né? Então, mas temos sempre que, em termos de religião, em termos de espiritualidade, respeitar todas as formas de espiritualidade. Sem dúvida. Ainda dá tempo para mais uma perguntinha? Ainda dá tempo para mais uma. Bate e volta, pequenininha. Não é pequenininha, não? É grande pra caramba. É grande. É mesmo? Deixa eu ver se tem uma pequenininha aqui, peraí. Vamos ver se tem uma pequenininha. Gostaria de saber se uma entidade, não apenas com o mesmo nome, mas sim... gostaria de saber se uma entidade, não apenas com o mesmo nome, mas sim o mesmo espírito, pode possuir mais de um médium. Com certeza absoluta. Com certeza. Na verdade, não é uma mesma entidade, veja bem. É uma mesma falange, é diferente. Vamos supor, Caboclo 7 Flechas. Então, eu trabalho com Caboclo 7 Flechas, o Bahia trabalha com Caboclo 7 Flechas, a Dona Flávia trabalha com Caboclo 7 Flechas, o Vinícius também. Nós trabalhamos com as mesmas entidades? Não. As entidades, elas são individuais. Cada um trabalha com a sua entidade. Só que essas entidades que têm a mesma denominação, Caboclo 7 Flechas, pertencem a uma falange só. Qual é a falange? A falange do Caboclo 7 Flechas. Isso é facílimo da gente entender. É por isso que eu estou trabalhando aqui no meu centro Caboclo 7 Flechas. Ali na esquina o Bahia está no centro dele, lá também trabalhando Caboclo 7 Flechas. E por aí vai, gente. Às vezes no mesmo terreiro. E às vezes até no mesmo terreiro. Então a falange Camille Flammarion, que foi um grande astrônomo espírita, ele nos trouxe essa informação. Uma falange é formada por cerca de 400 mil espíritos atuando em multiplicidade. Se assim o é, tá tudo certo, não há problema nenhum. Bom, gente, vamos para o nosso boa noite, depois da manhã é dia de Omulu e nós vamos homenagear este grande mestre das almas. Boa noite, dona Flávia. Bem, meus queridos irmãos, boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos presentes, boa noite, Luiz, que nosso querido Omulu possa se fazer presente em nossas vidas, vibrando sobre todos nós, nos dando caminho, nos dando saúde, nos dando paz, nos dando equilíbrio e muita força para a nossa caminhada. Que assim seja. Meu querido irmão Bahia, uma boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite, Flávia, boa noite, Vinícius, boa noite para nossa querida família Tel, todos os ouvintes. E que nosso Pai Omulu, que é o Senhor da Transformação, Luiz, isso, que ele possa nos inspirar para que nós possamos trabalhar a nossa reforma interior, possamos nos tornar seres humanos melhores, para que possamos assim evoluir e também ajudar a mudar a nossa humanidade, né? Que assim seja. Vinícius, seu boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite, Flávia, boa noite, Bahia, boa noite aos irmãos da família Tel, aos queridos ouvintes. Continuando, né, nessa louvação, vamos pedir ao Omulu, né, o grande Senhor das almas, que sempre nos ampare, né, nos nossos caminhos. Ele que é patrono da falange também dos Preto Velhos, que sabedoria, conhecimento, né? Então permita que nós tenhamos o conhecimento, né, para alcançar a nossa evolução.
Ajuberô Sapatá, Obaluaê, meu Senhor, a vossa força, a vossa presença e a vossa proteção em nossas vidas. Atotô! Ó Senhor Omulu, é nos momentos mais difíceis de nossas vidas que observamos a Tua presença num lindo facho de luz. Diante de Ti percebemos o quão grande és espiritualmente, pois num simples gesto está sempre disposto a ensinar e deixar brotar no solo fértil de nossas almas a semente da humildade, a grande chave que abre as portas da perfeição. Ó Mestre das almas, permita-nos virtualizar nossas mentes no caminho do amor e da luz, gerando paz, harmonia e contribuindo assim para o planeta Terra, nossa morada transitória. Dai-nos a Tua energia, para que não temamos por forças que não podemos perceber. Apenas possamos sentir o amor que cresce a partir de vossa vibração e nos reconecta com a divina essência, que é a luz cósmica de Pai Oxalá. Querido Omulu, Orixá da saúde, supremo guardião da Calunga Pequena, lugar onde todos os seres humanos se igualam. Que a luz de sua vontade se faça presente agora, revigorando nossos corações, na certeza de uma caminhada direcionada e harmoniosa, enquanto nosso tempo assim o permitir. Perdoe-nos por muitas vezes não entendermos a essência de Tua vibração, pois nossa compreensão da espiritualidade ainda é muito pequena para julgarmos o que quer que seja em nossas vidas. Por fim, acreditamos que não estamos sozinhos um instante sequer. A prova disto é que através desta simples prece e da pureza de nossos corações, acionamos neste momento Tuas forças, Pai Omulu, que são maiores do que quaisquer problemas. Por fim, que possamos evoluir reconhecendo a Tua verdade e a compreensão de Tuas leis. Saravá, a grande força de Omulu. Atotô, Baluaê. E é com essa maravilhosa música sagrada, com esse fundo que nos remete a uma reflexão, que nós vamos lembrar que no próximo sábado, dia 22 de dezembro, estaremos todos juntos, louvando, entrando em sintonia com este grande Senhor das almas, comandante supremo da Calunga Pequena, Senhor da transformação. Que Ele, do alto da grandeza de suas vibrações, possa emanar fluidos de paz, de harmonia sobre a terra, sobre todos aqueles que se encontram sob as marquises, carentes de uma palavra amiga,
de uma mão acolhedora, de todos aqueles irmãos que se encontram nesse momento nas casas de saúde. E, encerrando o nosso programa, até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus, que o Omulu os abençoe, que Oxalá vibre na vida de cada um de vocês. Saravá Umbanda, fiquem com Deus.